Bom dia. Vamos lá tentar começar a semana com um mood upbeat. Você está com a Cor do Dinheiro, versão diária, ou seja, comentário matinal, do dia 7 de junho do ano da graça de 2021. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero dar aqui algumas notas e fazer alguns alertas. O primeiro é perguntar-lhe se já viu a entrevista com o Nuno Palma, que eu fiz na semana passada, no final da semana passada. Não é pela minha participação, mas por aquilo que disse o Nuno Palma. Dê lá uma olhada porque vai perceber uma parte da polémica que graça por aí nas redes sociais, sobretudo com a extrema-esquerda a insultar o Nuno Palma, que deve estar muito preocupado com aquilo que não conseguiu fazer ao longo dos últimos anos. Segundo lugar, pedir desculpa aos espectadores. Nós tivemos um problema com a edição do Desejo Imediato de sábado. Não foi para o ar, mas vai para o ar hoje. Estamos a tentar ultrapassar alguns problemas com a gravação e irá para o ar hoje. Terceiro ponto, lembrar que hoje é dia D. E é uma coincidência histórica feliz pelo facto de ontem, dia 6 de junho, foi o dia D em 1944. Portanto, desde 1944, como se pode ver, a defender a liberdade. Quarto ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, sempre que você fizer compras no site, no final, no checkout, escrever nos cupons promocionais Camilo, tem um desconto de 10%. Fora aquelas que são as promoções semanais que nós damos conta aqui. Bom, e agora sim, vamos então à edição de hoje. E a edição de hoje vai começar pela Carta Portuguesa dos Direitos... eu já nem sei como é que é de chamar aquilo. Carta Portuguesa Digital dos Direitos Humanos, não sei o quê. Para já me faz uma certa impressão achar que nós, em Portugal, nos arvoramos o direito de fazer cartas sobre direitos humanos. Existe uma Carta de Direitos Humanos Universal, se calhar bastava essa. Mas, como você sabe, a polémica é muito grande. E eu hoje vou abordá-la em detalhe por duas razões. Primeiro, para você perceber a verdadeira dimensão do disparate que aquilo é. Sobretudo porque já vi entrevistas e conversas com o José Magalhães, que é o deputado principal promotor daquela estupidez. E em segundo lugar, porque parece que a classe jornalística, que é aquela mais interessada, a quem devia interessar mais discutir estas coisas, parece que anda a dormir. E então, em terceiro ponto, vou abordar aqui a questão da atitude de certos partidos como a Iniciativa Liberal. E vamos começar por aqui. A Iniciativa Liberal deixou passar esta lei, quando foi votada no Parlamento no mês passado. E ela vai entrar em vigor dentro de 3 meses. E, quando foi questionada sobre o assunto, mais tarde, o João Coutinho de Figueiredo reconheceu o erro. E veio dizer, bom, nós de facto deixámos passar aquilo, mas não devíamos deixar passar, e portanto queremos ver aquele artigo 6, sobretudo o artigo 6, que é o que mais polémica traz, alterado. Bom, primeiro, saudar o reconhecimento por parte da Iniciativa Liberal que errou, cometeu um erro de avaliação. Em segundo, pensar um bocadinho porque é que estas coisas acontecem. Repare, isto é muito frequente. Os partidos ou os deputados votam coisas que às vezes nem sequer veem. Eu sei que nos partidos grandes isto é mais fácil, porque têm grupos parlamentares com muita gente para os assessorar e sabem perfeitamente o que estão ali a fazer. Na Iniciativa Liberal, como outros partidos têm só um deputado, não é assim tão fácil, não é? Porque os meios humanos são exíguos, mas há uma coisa que não fica bem, é os partidos passarem esta imagem de que se descuidam em questões fundamentais. Não leram bem, não aferiram bem da dimensão do problema e acabam por cometer esse erro. Mas, em todo caso, fica aqui feito a devida vénia à Iniciativa Liberal, que teve a coragem de reconhecer que errou. Agora, vamos à questão de fundo. Para você ter uma ideia, eu vou-lhe ler aqui, com detalhe, o aspecto mais preocupante para mim do artigo 6º da referida lei. Ponto 2 da lei. Considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público. Espera aí. É o Estado
a quem compete promover o debate sobre narrativas comprovadamente falsas ou enganadoras? Já agora o quê? O que quer dizer narrativa? É uma notícia? É um artigo de opinião? É a opinião de alguém? É o quê? Bom, eu não sei se repare, mas como é que 48 anos ou 47 anos depois do 25 de Abril nós estamos com este tipo de conversa? Isto é conversa do Estado Novo, isto é conversa de ditaduras. Mas quer ver o pior? Ponto 6. O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de fatos por parte de órgãos de comunicação social devidamente registados, whatever that means, e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Espera aí. O Estado atribuir selos de qualidade? Eu estou mesmo a ver. Estruturas criadas para verificação de factos. Então, aqueles senhores no antigo regime tinham um lápis azul e pegavam nos textos e rasuravam, censuravam, distinguem-se dos senhores que o Estado Socialista quer criar agora. Porquê? Apenas por o lápis ser azul e aqui ser meios digitais? Se calhar. Agora, a pergunta que fica é como é que nós, ao fim de 47 anos, estamos com os mesmos defeitos do Dr. Salazar e da Primeira República. O que mostra que nós temos, como disse aqui na semana passada e como dizia o Vasco Polivalente, raspa-se um socialista e descobre-se por baixo da pintura um tiranete. E já agora, para levar o raciocínio mais longe, deixe-me perguntar-lhe, e a propósito de socialistas, o José Magalhães, que é o deputado principal promotor desta marmelada, deputado do Partido Socialista, já foi do Partido Comunista Português. A sensação que me dá é que o José Magalhães saiu do PCP, mas o PCP não saiu do José Magalhães. Bom, isso é um problema dele. Que ele queira fazer essas figuras como deputado e como pessoas de José Magalhães, ótimo. Eu, como cidadão, não tenho de tolerar estas coisas. E já agora, aqueles defensores de José Magalhães que os há por aí, não me venham com a história de o gajo não queria dizer aquilo, como eu ouvi dizer várias pessoas no fim de semana. Ou melhor, o gajo não quer aquele fim. Eu não quero saber o que é que o gajo quer. Eu sei uma coisa. Quando se faz uma lei, a influência do autor da lei conta pouco para a sua interpretação, não é? O que conta é aquilo que a sociedade vai achar dessa lei e os tribunais, até em momentos posteriores históricos, não é? Ao momento em que ela nasceu. Ora, isto abre a porta a que se controle a informação em Portugal. Porque não compete ao Estado vir fazer esta figura de dizer o que é que conta e o que é que não conta. Não é? O que é que deve ser, o que é fake news, o que é que não é fake news. Bom, ponto seguinte. Soubemos neste fim de semana que o Easinc, uma empresa espanhola que atua no setor, vai começar a dar crédito ao consumo. Eu acho preocupante o número de empresas que em Portugal concedem crédito ao consumo e acho preocupante a dimensão do crédito ao consumo. Sobretudo numa altura, não é? Em que nós vemos que a economia levou um solavanco grande e já temos famílias excessivamente endividadas. Aliás, quero fazer um convite à DECO, que é sempre muito pressurosa a preocupar-se depois quando as famílias ficam à rasca e não conseguem pagar, não é? E vêm dizer, e vêm fazer aquele choradinho habitual. Quero dizer à DECO que se calhar era a altura de abrirem a boca para falar disto, não é? É que a DECO devia abrir a boca antes de ocorrerem factos ou situações de excesso de crédito ao consumo. Que é para depois não virmos daqui a uns meses aquela figura habitual, é preciso ajudar as famílias, é preciso ajudar este e aquele, porque estão super endividados. Estão super endividados porque não têm juízo. É apenas isto. Bom, ponto seguinte. Rui Rio e as sondagens de opinião. No fim de semana tivemos mais uma sondagem que dá o Partido Socialista à beira dos 40%, o PSD a cair. O PS também caiu um bocadinho, é verdade. Ou melhor, o PS, a própria imagem de António Costa. Rui Rio vem dizer, só se eu não acertasse, realmente eu não avisei, só não acerto no Totoloto. Isto porque Rui Rio acha que existe um complô das empresas de sondagens
contra ele. É muito estranho, não é? É que são muitas empresas de sondagens. E já agora, são muitas sondagens seguidas no tempo. Portanto, a conclusão a que eu chego é que, se calhar, se dessemos ouvidos ao Dr. Rui Rio, nós vamos descobrir que existe um complô organizado geral, muito grave, das empresas de sondagens contra a direção do Rui Rio. Julgo você, se faz favor. Ponto seguinte, a histeria à volta do IRC no mínimo mundial. Como você viu no fim de semana, as notícias profusas de entendimentos no grupo do G7, o G7 já não manda nada no mundo, percebe? Mas pronto, continua a achar que manda. O que é que a Itália manda no mundo? Não manda porra nenhuma. Mas enfim, descobriram um acordo para um IRC mínimo mundial. Ficou tudo muito excitado, a começar por aquele rapazito que é Ministro das Finanças de Inglaterra, que parece que é um gajo mais de marketing, um tipo mais de marketing do Ministério das Finanças. Mas enfim, quero um conselho, não se fie nisto, porque eu acho que ainda muita água vai correr sobre as pontes. E já agora, saudar a posição dos irlandeses, que têm a coragem de dizer que não querem estas coisas, que isto é a forma de legitimar que o Estado gaste cada vez mais, e como gasta cada vez mais, precisa de mais receitas, faz estas coisas. Havemos de voltar ao assunto. Já agora, o último ponto do período de ordem do dia. Que tal se nós tivéssemos a DGS e a imprensa em geral a dar um número de mortes diariamente de outras patologias? É que eu agora vejo, hoje não houve morte nenhuma, no outro dia houve uma morte por Covid. Depois já 2 mortes, 3 mortes. Estou farto disto. Já agora, porque é que não dizem, olha, quantas mortes houve de doenças cardiovasculares? Quantas mortes houve por cancro? Quantas mortes houve por insuficiências pulmonares? Se calhar valia a pena fazerem isto também, não é? Porque para que estarmos a privilegiar o Covid? Sobretudo numa altura em que já não há assim tantas mortes por Covid. Vamos a isso? Bom, agora vamos à agenda principal. E vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Vou-lhe já mostrar aqui. Olha, está a ver esta imagem? Eu pensei que fosse fake news no fim de semana. Isto é o Avante. Avante, como sabe, é o órgão de propaganda do Partido Comunista Português. Então, esta notícia diz assim: documentos revelados pelo Wikileaks revelaram a farsa de Tiananmen. O suposto massacre na Praça de Tiananmen, em 1989, para aqueles mais velhos que se recordam disto, nunca ocorreu. Confirmam-se documentos secretos da Embaixada do ZOA em Pequim. Bem, primeiro não sei se isto é verdade ou não, mas admitindo que é verdade, repare uma coisa. Todos nós temos situações de tontices na vida. E tontices que chegam ao ponto de se negar aquilo que se viu em direto nas imagens de televisão. Nomeadamente das imagens da CNN, que na altura era dos poucos canais a nível mundial que fazia estas coberturas interplanetárias. Ou melhor, planetárias. Não é interplanetárias, é planetárias. Assim é que é. Ora bem, já pensou neste pormenor? Este partido, que é dono deste jornal, é o partido que dorme com o Partido Socialista no poder. Percebeu? Este partido é aquele que acha que existe uma extrema-direita e tem que ser combatida e legalizada. Eu acho que tudo aquilo que é contra a lei deve ser combatido e legalizado. Agora, o PCP, que é amigo de ditaduras, que dorme com ditadoras, é o partido que diz estas coisas. Percebe? Eu gostava que você que está desse lado me explicasse qual é a lógica de um partido como o PS, democrático, deitar-se com gente desta. E gostava que me explicassem qual é a lógica em 2021 haver gente que quer reinterpretar a história à la Stalin e Lenin. Como você sabe, numa certa fase da vida da URSS, antiga URSS, eles mandavam apagar certas figurinhas das fotografias. Está a ver? Porque nunca existiram na linguagem e no diário oficial do partido. Bom, pelos vistos, isto é a longa tradição. Podia-se dizer aqui, PC,
a reinventar a história desde 1917. Podia-se dizer isto, não é? Pronto, fica a sua consideração. Vamos então ao programa de hoje e vamos começar com o PAN, Pessoas, Animais, Natureza, que neste fim de semana teve um congresso. Um congresso em que mandou André Silva às Malvas, aleluia, já não era sem tempo, o rapaz de vez em quando não bate com os coisinhos todos, com o baralho todo, e elegeu a Inês Sousa Real, com aquele ar fofinho, aquela voz fofinha e essa coisa toda. Apreciei muito a tentação de aceder ao poder do PAN. O PAN não está satisfeito com aquilo que está a fazer, portanto quer influenciar mais o Orçamento de Estado, quer ir para o Governo, como a Inês Sousa Real disse. Eu sou respeitador da vontade democrática do povo, mas se calhar há um conselho que ficava bem ao PAN. O PAN, toda a gente nota, está com a babugem do poder. Se não sabem o que é babugem, pergunta à malta das beiras, ok? Eu, como vivi nas beiras, tenho isto na minha juventude. Babugem. Estão com a babugem do poder. Ora, quando nós revelamos ao outro lado, estamos com a babugem do poder, e quando a babugem é tal que já desce pela boca abaixo, normalmente o outro lado diz assim, agora é que te vou lixar. Se calhar, eu sei que o PAN é fundamental ao PS para salvar orçamentos, e o PCP também. Mas, rapazes e raparigas, calma aí com os cavalinhos. Porque tanta vontade de correr ao pote, pode correr mal. O pote parte-se. O que eu não apreciei no Congresso do PAN são aquelas partes mais complicadas que o partido se recusa a reconhecer. E vou-lhe dizer quais são. Olha, estava a ver o Observador, portanto a informação não é a minha, o Observador, e o Observador fez um artigo muito interessante que diz assim, as teias familiares do PAN. Então o que é que é? O marido da Inês Sousa Real controla a Conselhia de Lisboa. O irmão da Inês Sousa Real dirigiu o Conselho de Jurisdição Nacional. Como sabe, é órgão de julgamento dos partidos. O marido de Bebiana Cunha, que parece que vai ser a líder parlamentar, continuará na direção. Mas já há mais funcionários do partido com ligações à CPN, Comissão Política Nacional. E ficámos a saber que o congressista Luís Teixeira, que foi um dos poucos que se levantou contra isto, até lançou uma proposta para combater estas coisas. Eu já vou a estas coisas, o que é que quer dizer? Mas parece que a moção dele foi vetada, ou melhor, não obteve maioria. E, portanto, isto vai continuar assim. Bom, porquê é que eu trago isto à colação? Não é para gozar com o PAN, obviamente, embora muitas coisas que o PAN faça, às vezes dá vontade de rir. Mas pronto, como aquela tirada do André Silva na televisão a dizer que havia caça à paulada, ao pau em Portugal hoje. Eu não conheço nenhuma, mas pronto, o André Silva deve conhecer muitas iniciativas de caça ao pau. Mas, voltando a esta história, porquê é que isto é preocupante e porquê é que isto não devia acontecer? Bom, imagina o que é. Você tem cargos de direção ou fundamentais num partido... Desculpa lá, eu vou fechar aqui a janela porque está a vir muito barulho lá de fora, só um segundo, está bem? Eu sei que a malta tem que trabalhar ao fim de semana a fazer barulho com maquininhas para tratar do campo de golfe, mas de facto estava a entrar muito ruído. Peço desculpa. Bom, imagina o que é você em cargos fundamentais dos partidos ter o irmão, o marido, e quando eu digo cargos fundamentais, digo cargos políticos e digo cargos económicos e até com implicações financeiras. É o marido, é o irmão, qualquer dia é o passarinho, é o gato e por aí adiante. Isto é preocupante. Porque você começa a olhar para os partidos e diz assim, qual é a garantia que eu tenho de que estas decisões são decisões meramente democráticas ou são decisões que depois são influenciadas por laços familiares? Bom, eu tenho respeito pelo PAN porque é um partido em relação ao qual os votantes deram lugares no Parlamento. Mas precisamente por isto é que os partidos têm que se levar a sério. Ora, quando os partidos entram nesta deriva de relações familiares, não é para levar a sério. E, portanto, isto para mim é um dos fatores que, se não for corrigido, vai conduzir à desagregação do PAN e à descredibilização do PAN. E oxalá eu esteja enganado. Bom, ponto seguinte, na agenda de hoje.
Estamos em junho, certo? Já vamos no dia 7 de junho. A presidência portuguesa termina no final deste mês. Se eu lhe perguntar assim, qual é o aspecto da presidência portuguesa que você se lembra mais? Qual é a decisão da presidência portuguesa que ficou landmark nestes últimos 6 meses? Dou-lhe 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra-se de alguma coisa? Se lembrar, escreva aí. Eu não me lembro de nada. Nem sequer a tão afamada Cimeira Social serviu para alguma coisa. E como nós vimos no final da semana passada, pelos vistos, ainda nem o certificado digital, não é? A tal boletim de vacinas europeu, ainda tem qualquer utilidade. Já pensou nesse pormenor? Bom, mais um ponto em relação à questão da presidência portuguesa. A grande esperança do Dr. António Costa era que a bazuca, os meios financeiros da União Europeia, estivessem disponíveis no primeiro semestre da presidência portuguesa. Está? Já agora, nem sequer o plano de recuperação e resiliência está totalmente aprovado ou, digamos assim, pronto para implementar depois do parecer de Bruxelas. Sabe qual é o nome disto? Fracasso. Não conheço mais nenhum. Ponto seguinte. E eu digo isto com pena, porque como português tinha todo o interesse que isto estivesse tudo resolvido. Não está. Vamos voltar ao assunto da semana passada. E, meu Deus, já vamos com muito tempo. Por causa do fecho do corredor aéreo. Eu ouvi tanta coisa no fim de semana. Ei, pá, você é uma língua. Anda a chamar nomes ao Costa, ao governo e não sei o quê. Epá, e aquilo foi uma decisão idiota dos ingleses. Eu até vi virologistas na televisão. Um rapaz que acho que é presidente da Associação de Virologistas, fazer política. Até vi isto, percebe? Que eu não consigo perceber. Eu acho que há médicos ou especialistas que querem ser políticos, mas se querem ser políticos vão para a política. Filia-se no PS ou no PSD ou no PCP e façam política. Apreciei muito estas defesas do não sei quantos ingleses inventaram isto aqui. Mas, rapazes, alguém tem dúvidas que os ingleses fizeram aquilo por interesse próprio? Alguém? Alguém tem dúvidas que o Boris é maluco e é um tipo populista e, portanto, quis tomar uma decisão para agradar às hostes internas? Alguém tem dúvidas? É que ninguém tem dúvidas. Pelos vistos, só vocês acham que a malta tem dúvidas. O problema não é esse. O problema é que nós nos pusemos a jeito. Percebe? Repare uma coisa. A história de variante nepalesa, não sei o quê. A história de os contágios aumentaram. Isto, relacionado com o futebol, sobretudo com a final da Champions, deu aos ingleses o argumento, mesmo que fez artificial, não é totalmente artificial, mas pronto, como eu expliquei no final da semana passada, deu aos ingleses, ou melhor, ao governo inglês, o argumento artificial para fazer aquela marmelada. Está a ver o problema? Aqui a questão não é saber se eles têm razão ou não. A questão é esta. Eles têm a faca e o queijo na mão. Nós é que precisamos dos turistas deles, que são só 2/3 do Algarve, dos turistas no Algarve. Como eu expliquei no final da semana passada, mudar isto é imperioso, não se faz num ano. E já agora, se nós dependemos tanto, por que é que brincamos com o fogo? É só esta a pergunta. Que é para não virem para aqui com conversas de os gajos isto, você é um ingênuo. Não! Nós é que precisamos deles. Portanto, temos de ter juízo enquanto não deixarmos de precisar. No dia isso acontecer, pode ser que a gente fique liberto disto. Sabe quantas pessoas foram correr sair do Algarve no fim de semana, no sábado só? 10.000 ingleses. Está a ver o que é que isto significa para o turismo da região? Está a ver o que é que isto significa para o país? Ainda há 2 semanas dizíamos assim, o turismo vai recuperar. E se recuperar, o nosso crescimento vai ser superior. Hoje já estamos a dizer, com esta brincadeira, vamos lá, novo rombo na perspectiva de crescimento económico para o resto do ano. Está a ver? É isto. Portanto, se um país está sujeito a isto, está dependente disto, a única coisa que tem que fazer é ter juízo. Nada mais. O resto é conversa de virologista feito político e outros idiotas do género. Percebe? É só isto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às quase 7.000 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras. Já agora sei que muita gente está de férias, muita gente tem escrito a partir das férias. Quero desejar umas grandes férias também.
Esta semana, a propósito, vamos ter aqui umas coisas engraçadas. Na quarta-feira à noite vou fazer um trabalho com uma tertúlia da área vitivinícola no Alentejo, em Évora. E na sexta-feira vou estar na Feira da Agricultura em Santarém, no CNEMA, para fazer uma entrevista. Mas sobre isso darei conta mais tarde. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã e às pessoas que estão a ver e as outras que vão ver, que é pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já percebeu o porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. E já agora peço desculpa pelo barulho que se ouviu aqui durante uma certa altura, mas tinha aqui a máquina mesmo a cortar o relva ao pé de mim. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.